que é que realmente separa o Antigo do Novo Testamento? É só aquela página em branco na Bíblia ou é uma mudança, assim, sísmica, que redefine absolutamente tudo? A análise que a gente tem em mãos hoje argumenta que essa divisão é um dos conceitos mais importantes e talvez um dos mais mal compreendidos na fé cristã. A gente vai mergulhar fundo no que são as alianças bíblicas, especificamente essa transição da aliança da lei, de Moisés, para a nova aliança da graça em Cristo. Nosso objetivo aqui é entender o que essa mudança significa na prática e por que, segundo esse material, muitas das nossas práticas modernas podem ser um passo para trás, sabe? Para um sistema que já foi concluído. Exato. E a palavra-chave aqui é aliança, ou testamento, né? Que significa, no fundo, um pacto, um acordo. O Antigo Testamento é uma série desses pactos, com Adão, com Noé, a promessa para Abraão e, claro, a aliança com Moisés no Monte Sinai, que é a lei. Mas o ponto de partida do nosso material é bem provocador. Ele diz que a nova aliança não começa com o nascimento de Jesus, onde os livros se dividem. Ela começa no momento exato da morte dele, com aquela declaração, está consumado. Esse é o ponto de virada que encerra o pacto anterior e inaugura o novo. Certo, e isso já muda toda a perspectiva. Mas tem uma passagem em Mateus 5 que sempre parece complicar um pouco as coisas. Não pensem que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir. Eu sempre ouvi esse versículo sendo usado para defender a continuidade de várias práticas do Antigo Testamento. Se ele não veio acabar com a lei, por que os cristãos não seguem, sei lá, as centenas de regras de Levítico? Essa é a tensão central, né? E um ponto fascinante na análise que a gente tem aqui está na diferença entre revogar e cumprir. Revogar seria como demolir um prédio. Cumprir é como terminar a construção, levar o projeto até a sua conclusão final. Jesus não veio demolir o propósito da lei, ele veio ser a realização completa dela. Mas a palavra mais importante nessa frase, que muitas vezes passa batida, é até. Ele diz que a lei não passará até que tudo se cumpra. Até. Nossa, uma palavra tão pequena com um peso tão grande. Ficou no Egito até o anjo dizer que era seguro voltar. A escuridão na crucificação durou até a hora nona. O até estabelece uma condição, um prazo de validade. A lei era o padrão vigente até o seu cumprimento em Cristo. Uma vez que o projeto foi concluído e entregue, você não continua seguindo a planta de construção. A carta aos Hebreus é ainda mais explícita. Diz que a anterior ordenança foi revogada por causa da sua fraqueza e inutilidade em realmente transformar o coração de alguém. A imagem de um projeto concluído é muito clara. E se a morte de Cristo foi essa conclusão, a fonte deve apontar para um símbolo físico desse momento, certo? Sim. E é talvez o momento mais dramático de toda a narrativa, o véu do templo. E aqui é onde fica realmente interessante. A gente não está falando de uma cortina de veludo, sabe? O texto que analisamos escreve algo com cerca de 12 centímetros de espessura. Um tecido pesado, denso, que, segundo tradições judaicas, precisava de bois para ser movido. 12 centímetros, isso não é uma cortina, é uma parede. Precisamente. E o propósito dele era ser uma parede. Simbolizava a separação total entre um Deus que é perfeitamente santo e a humanidade pecadora. Só o sumo sacerdote podia passar por ele, uma vez por ano, no dia da expiação, e não sem antes oferecer sacrifícios por si mesmo. Havia um temor profundo associado àquele lugar. A tradição diz que amarravam uma corda no tornozelo dele para que, se ele morresse lá dentro, pudessem puxá-lo para fora. Que imagem aterrorizante! E no momento da morte de Cristo? O Evangelho de Marcos diz que o véu se rasgou em dois, de alto a baixo. A direção é crucial. Não foi rasgado de baixo para cima, como se um homem o tivesse forçado. De alto a baixo significa que foi um ato de Deus. Foi ele quem removeu a barreira. Naquele instante, o acesso direto à presença de Deus foi aberto a todos, sem precisar de um mediador humano, um sacerdote ou um sistema de sacrifícios. A imagem do véu se rasgando é
É incrivelmente poderosa. Mas pensando nisso, eu fico me perguntando se o acesso se tornou direto porque tantas das nossas práticas hoje parecem construir novas paredes, novos intermediários. A fonte que a gente tem abordada aborda diretamente. O autor chama isso de hibridização judaico-cristã, uma mistura que, na visão dele, tenta costurar o véu de volta. A mudança de mentalidade entre as alianças é total. O Salmo 139 diz sobre os inimigos de Deus: odeio-os com ódio completo. Jesus, na Nova Aliança, diz: amai os vossos inimigos. É uma inversão completa. O material argumenta que, ao longo da história, a gente reintroduziu elementos do sistema antigo, talvez com boas intenções, mas que acabam recriando barreiras. Que tipo de elementos? Onde a gente vê esse véu sendo costurado de volta? O primeiro e mais visível é a ideia de um templo físico, um lugar sagrado. Nos primeiros 300 anos, os cristãos não tinham igrejas. O conceito nem existia. Eles se reuniam em casas. O próprio povo era o templo, o lugar da habitação de Deus. 300 anos sem prédios de igreja. Isso é difícil de imaginar hoje. O que mudou? A mudança veio com o imperador Constantino, lá no século IV. Quando o cristianismo se tornou a religião do Império Romano, ele precisava de legitimidade, de estruturas. Então Constantino começou a construir basílicas grandiosas, muitas vezes sobre túmulos de mártires, adotando um modelo arquitetônico e uma mentalidade de lugar sagrado que eram muito mais parecidos com os templos pagãos do que com a prática da igreja primitiva. O foco mudou da comunidade para o edifício. Isso faz sentido. E se você recria o lugar sagrado, o próximo passo lógico não seria recriar a figura do sacerdote para servir nesse lugar? A fonte traça essa conexão. Exatamente essa. O segundo ponto é a criação de um sacerdócio especial, um clero. Na Nova Aliança, a ideia era o sacerdócio de todos os crentes. Todos tinham acesso direto a Deus. Mas, no século III, um bispo chamado Cipriano começou a introduzir a ideia de um clero separado e assalariado, e Constantino formalizou isso, criando uma hierarquia religiosa paralela à estrutura do império. A distinção entre clero e leigos se solidificou ali, criando uma nova classe de intermediários. Entendo o argumento histórico, mas isso me leva a uma questão muito prática de hoje: o dízimo. Muitas pessoas veem um dízimo como um ato de fé e disciplina, algo que as ajuda a colocar Deus em primeiro lugar nas finanças. Como a análise que temos aqui concilia essa perspectiva moderna com a origem da prática? Essa é uma ótima pergunta, porque toca no coração da aplicação da lei. A análise é bem direta neste ponto. O dízimo não era uma lei universal, mas um imposto específico dentro da teocracia de Israel. As 11 tribos que possuíam terras deviam sustentar a 12ª tribo, a de Levi, os sacerdotes que não tinham herança de terra, pois o trabalho deles era servir no templo. Era o sistema de sustento do sacerdócio levítico. Com o fim do templo e do sacerdócio levítico, a base para essa lei específica desaparece. Então, como a igreja primitiva se sustentava? É radical e voluntária, motivada pelo amor e pela necessidade da comunidade, não por uma obrigação da lei. Ok, templo, clero, dízimo, tudo isso faz sentido no contexto histórico. Mas o material que a gente analisou aponta para algo que acontece toda semana em milhares de igrejas e que, segundo a fonte, foi completamente descaracterizado. A própria ceia do Senhor. Isso me surpreendeu. É um dos pontos mais fortes da análise. Hoje, a gente pensa na ceia como um pequeno ritual solene, um pedacinho de pão, um pequeno cálice de suco. Mas originalmente era uma refeição completa, um banquete comunitário, um jantar de verdade, assim como a Páscoa que Jesus celebrou com seus discípulos. Era um momento de comunhão e partilha. Então, quando o apóstolo Paulo adverte em 1 Coríntios sobre comer e beber indignamente, não era sobre o que a gente pensa hoje, não segundo esta análise. A interpretação moderna foca no estado de pecado pessoal. Examine-se a si mesmo, veja se você está limpo para participar. Mas o contexto do capítulo inteiro era uma divisão social gritante na igreja de Corinto. Os membros ricos chegavam primeiro,
traziam seus banquetes e comiam e bebiam até se embriagar, enquanto os membros pobres que chegavam mais tarde do trabalho não tinham nada para comer e passavam fome. A indignidade de que Paulo falava era essa falta de amor, essa humilhação dos pobres dentro do próprio corpo de Cristo, a comunidade. Era um pecado coletivo, social, e não primariamente individual. Isso muda tudo. A ceia deixa de ser um rito de introspecção individual e passa a ser um termômetro da saúde e do amor da comunidade. Então, se a vida na Nova Aliança não se trata de lugares sagrados, rituais específicos ou um conjunto de regras externas, como ela se parece? Qual é o foco? O foco se desloca completamente do exterior para o interior. O conceito central é nascer de novo. Não é mais sobre modificar o comportamento por obrigação para agradar a Deus, mas sobre ter o coração transformado pelo amor de Deus, e o comportamento muda como um fruto natural dessa transformação. As leis, como disse o profeta Jeremias ao prever a nova aliança, seriam escritas no coração e na mente, não em tábuas de pedra. E como isso se aplica à oração, por exemplo? Oração deixa de depender de um lugar, seja um monte em Samaria ou o templo em Jerusalém, ou de uma posição corporal. Jesus ensina que os verdadeiros adoradores adoram em espírito e em verdade. A sinceridade do coração se torna o único requisito. O famoso Pai Nosso não é apresentado como um mantra a ser repetido mecanicamente, mas como um modelo, um esqueleto para nossa própria conversa sincera com Deus. Adoração, submissão, pedido de provisão, perdão e proteção. O que me parece fascinante é a distinção que o material faz entre evangelho e religião. Embora a gente use as palavras quase como sinônimos, aqui elas são apresentadas como forças opostas. Sim, essa é a tese fundamental. O Evangelho é apresentado como a boa notícia da graça de Deus. Salvação pela fé em Cristo, um relacionamento direto, uma transformação interna. É algo que Deus faz por nós. A religião, por outro lado, é descrita como o esforço humano, um sistema de regras, rituais e hierarquias que a gente cria para tentar alcançar a Deus. E que, por mais bem-intencionados que sejam, podem, ironicamente, se tornar o novo véu. A mensagem central é que a salvação é um dom de Deus recebido pela graça, que é um favor que a gente não merece e não por obras ou méritos. E quando Jesus resume toda a lei e os profetas, ele o faz em 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Toda a complexidade da lei é cumprida nessa simplicidade relacional. A verdadeira adoração, o verdadeiro serviço a Deus, se manifesta em como a gente trata as outras pessoas. Recapitulando essa conversa, então, a gente começou com a diferença crucial entre a aliança da lei e a da graça. Vimos que a morte de Cristo não foi um remendo, mas o cumprimento final de um projeto, simbolizado pelo véu do templo se rasgando o fim da separação. E exploramos como essa liberdade de acesso direto, segundo a fonte, foi sendo aos poucos substituído por novos véus, prédios, clérigos e rituais que, de certa forma, nos levaram de volta a uma lógica do sistema antigo. A grande ideia parece ser a de que a graça nos liberta de um sistema de regras para um relacionamento de amor. Exatamente. E o material nos deixa com uma reflexão final, quase desconfortável. Se o cristianismo primitivo não apenas sobreviveu, mas explodiu em crescimento por quase 3 séculos, sem templos sagrados, sem um clero assalariado e sem rituais litúrgicos fixos, o que esses elementos realmente adicionam à fé hoje? Eles são andaimes úteis que nos ajudam a nos conectar com o divino, ou, como a análise sugere, eles podem inadvertidamente se tornar um novo véu, uma nova e confortável barreira entre nós e a simplicidade radical e relacional do Evangelho.